abre a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, amém? Como nós estamos celebrando a aliança, meu amado, uma aliança que o Senhor fez conosco, então nós precisamos aprender a respeito disso, amém? Porque aliança, nós temos que ter uma aliança com Deus, por quê? Porque Deus também tem uma aliança conosco, amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha só, o tema da palavra é uma pergunta. E a pergunta é: você é um verdadeiro adorador? Qual é a resposta que você... Não precisa responder para mim. Responde para você mesmo aí. Qual é a resposta que você dá para essa pergunta em relação a você mesmo? Porque talvez responder a respeito de uma pessoa que você conhece talvez seja mais fácil do que responder a respeito de você mesmo. Mas você precisa responder essa pergunta. Você precisa saber se você é um verdadeiro adorador ou não. Amém? E nós vamos ler João 4, versículos 23 e 24, que fala exatamente a respeito dos verdadeiros adoradores. Presta bem atenção. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Fecha os teus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por mais uma vez estarmos diante de Ti, buscando a Tua presença e aprendendo através da Tua palavra. Senhor, que essa palavra ache lugar no nosso coração para transformar a nossa vida, Senhor Deus, para que a nossa vida glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome. Transforma a nossa vida, Pai, para que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores. No nome de Jesus, que o Senhor revele essa palavra a cada um aqui conforme a sua necessidade, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Desde o princípio dessa igreja, amados, Deus tem afirmado que está levantando uma nova geração de adoradores. Eu não me lembro de um só dia da gente não ter falado essa frase, da gente não ter declarado isso. Eu não me lembro de um só dia da gente estar conversando com alguém e a gente não falar isso, fala: Deus está levantando uma nova geração de adoradores, amém? E quando a gente fala uma nova geração de adoradores, muitas pessoas acham assim: vai ser uma geração de verdadeiros adoradores. Não. É nessa geração, essa nova geração de adoradores, que o Senhor irá encontrar os verdadeiros adoradores que Ele está procurando. É nessa nova geração, Deus está dizendo assim para você hoje, para nós hoje, ó, nessa nova geração de adoradores que eu estou levantando, é que eu irei encontrar os verdadeiros adoradores, aqueles que eu estou procurando. Amém? Por quê, querido? O que a palavra está dizendo aqui é que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então, nem todo aquele que diz que é adorador é verdadeiro adorador. Nem todo aquele que afirma eu sou um adorador, Deus olha nele e acha nele esse verdadeiro adorador. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos achar a resposta para essa pergunta. Por quê? Porque nós precisamos ter a segurança
de que quando Deus olhar para nós, Ele vai achar em nós esse verdadeiro adorador que Ele está procurando. Amém? Então Deus, Ele tem se manifestado a nós desde o princípio da igreja, fazendo menção dessa geração de adoradores. Todas as ministrações, todas as palavras, toda a manifestação de Deus no nosso meio, Ele faz menção dessa nova geração de adoradores que Ele está levantando. Por quê? Porque é nessa geração de adoradores que Ele vai achar quem Ele está procurando. Amém? E se você faz parte dessa nova geração de adoradores, você pode ser aquele a quem Deus está procurando. Amém? E eu me lembro, amado, nessa de Deus se manifestar e fazer menção dessa nova geração de adoradores, eu me lembro, no ano passado, né? Desde o ano passado, a gente vem afirmando o seguinte, uma revelação que Deus deu. Deus disse o seguinte, que nessa guerra, no começo do ano passado, Ele disse, nessa guerra não tereis que pelejar. Eu é quem pelejarei por vós. E eu me lembro que a gente vem glorificando o Senhor. E a gente vem se derramando na presença de Deus. Por quê? Porque Ele vem dizendo isso. Ele não parou de dizer, o ano mudou de 2022 para 2023, e Ele não parou de dizer. Ele continua dizendo, nessa guerra não tereis que pelejar, eu é que vou pelejar por vós. Aí você fica pensando, mas de que guerra que Deus está falando? É todas as guerras que você passa. É guerra contra os inimigos do teu casamento. É guerra contra os inimigos das tuas finanças. É guerra contra os inimigos do teu trabalho. É guerra contra os inimigos das tuas emoções. É guerra contra os inimigos da tua vida espiritual. É guerra contra os inimigos da santidade. É guerra. É uma guerra atrás da outra. É guerra contra a tua família, os teus familiares. É guerra contra os teus filhos. E Deus está dizendo, é dessa guerra que eu estou falando. É nessa guerra que vocês não terão que pelejar, porque sou eu que vou pelejar por vocês. Amém? E Ele tem falado a respeito disso, e desde o início Ele tem nos dado um exemplo na palavra de Deus. Ele tem nos dado o rei Josafá como exemplo, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Foi esse texto que Deus usou para exemplificar, para nos dar como exemplo. E Ele tem usado o rei Josafá. Porém, amados, há um detalhe, existe um detalhe em Josafá, uma particularidade em Josafá, que Deus quer que a gente atente, e muitas vezes passa batido. Qual é essa particularidade? Pergunta para a pessoa que está do lado aí, fala assim, qual é essa particularidade? Fala para ele assim, abra a tua Bíblia, fala. Lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. De 2 Crônicas, no verso 21, é essa particularidade que Deus quer que a gente atente, tome como exemplo as nossas vidas. Simples, meu amado, olha só que lindo. Ali está dizendo que ele se aconselhou com o povo. Aí, olha o que ele fez. Ordenou o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Cantores. Na minha versão está cantores para quem? Cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa. E olha que coisa maravilhosa, saindo diante dos armados, diante do exército, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é a particularidade. Como assim, pastor? Que particularidade eu ainda não entendi. Simples, meu amado. Deus havia dito para esse povo, nessa luta, nessa guerra, vocês não terão que pelejar. Nessa guerra sou eu que vou pelejar por vós. Só que é o seguinte, vocês vão fazer algo
para mim. Vocês vão seguir essa direção. Que direção é? Vocês não vão ter que guerrear, mas você não vai ficar de braço cruzado, você não vai ficar ocioso, você não vai sair correndo de alguma outra coisa. O que você vai fazer? Você vai adorar ao Senhor. Fala para ele, você vai adorar a Deus. Você vai adorar a Deus. Mas pastor, eu ainda não entendi. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo que você vai passar por luta. Ele está dizendo que você vai passar por dificuldade. Mas ele está dizendo, você vai passar por luta, mas nessa luta você está me adorando, porque sou eu que estarei guerreando por você. Você vai passar por dificuldade, mas nas dificuldades você vai estar me adorando, porque sou eu que estou lutando por você. Essa guerra não é tua. Ele está dizendo, você não tem comida, você não tem dinheiro para pagar suas contas. Ele está dizendo, você está passando por uma escassez terrível que você nunca passou antes. Mas ele está dizendo, o teu papel é me adorar, porque eu já estou cuidando de tudo para você. Sou eu que estou lutando por você. Você não precisa ficar preocupado com isso. Ele está dizendo, você está sofrendo perseguição em casa por causa da tua fé, você está sofrendo perseguição no trabalho por causa da tua fé, ou por causa de inveja ou de qualquer outra coisa. O teu papel é me adorar, porque sou eu que vou estar lutando por você lá dentro do teu trabalho. É isso que Deus está falando, querido. É isso que Deus está falando. Se você quer que Deus guerreie as tuas guerras, Ele está dizendo aqui, você precisa ir na frente, adorando o Senhor. Adorando, como que eu adoro o Senhor? Declarando isso, adore ao Senhor a majestade santa, adore ao Senhor a majestade santa, declare isso, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor. Diga 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10.000 vezes. Vai estar caindo 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você vai estar declarando, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você vai estar somente fazendo o que Deus espera que você faça. Você vai estar adorando ao Senhor, porque lutar essa guerra, guerrear essa guerra, vencer essa guerra, não é papel teu, mas é dele, porque ele já disse que vai fazer. Mas aí, amado, fala que é verdadeiro adorador, mas não adora. Fala que é verdadeiro adorador, mas passa por dificuldade, e ao invés de adorar, faz é reclamar, murmurar, praguejar, bater no gato, no cachorro, xinga tudo. E aí, Senhor, quando será que isso vai acabar? Nunca. Não vai acabar nunca. Por quê? Porque o que vence a tua guerra, o que você precisa fazer para que a tua guerra seja vencida, é a adoração. É a adoração. Agora entenda uma coisa, não é qualquer adoração que o Senhor aceita, não é qualquer adoração que o Senhor recebe. Deus só recebe a adoração de quem tem uma aliança com Ele. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, como é essa aliança? Pergunta para ela assim, você quer saber como é essa aliança? Amém? Responde para ela, você quer saber? Você quer saber como é essa aliança, querido? Aonde? Quem vai nos dar a referência? Quem é a referência para a nossa aliança, para essa aliança que Deus quer ter conosco e que nós devemos ter com Ele? Diga para ele, fala assim, a referência de aliança que Deus quer ter conosco. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, fala, Moisés. Oh, Jesus.
Agora fala para ele assim, fala assim, Deus não quer que você seja um Moisés. Fala, mas diga para ele assim, fala assim, mas tem características, fala, virtudes, qualidades que Moisés tinha, que nós precisamos ter. E são características, são virtudes, são qualidades que pertencem somente a alguém que tem aliança com Deus. Ninguém mais tem essas qualidades, só quem tem aliança com Deus. Por isso que quando Deus, Ele olha para uma igreja como essa, é pequena sim, mas Ele está olhando os corações e procurando nos corações os verdadeiros adoradores. Ele está caçando. O que distingue você dos outros adoradores é se você tem essas qualidades ou não. Porque se você não tiver, você só é mais um no meio da multidão. Ah, pastor, mas fulano de tal, ele é um verdadeiro adorador porque ele chora quando canta. Querido, tem gente que chora em tudo quanto é coisa, até na música da Eguinha Pocotó. E isso não faz dele um verdadeiro adorador. Porque isso não nos faz verdadeiros adoradores. O que nos faz verdadeiros adoradores é exatamente isso aqui, olha. Abre lá a tua Bíblia, Êxodo capítulo 5. Nós cantamos aqui, né? A música me atraiu, né? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Me atraiu, a sarça pegou fogo. Moisés, meu amado, ele foi o homem que Deus escolheu, mas que coisa tremenda. Quando Moisés fugiu para Midian, ele só teve uma guerra, um contato mais acalorado, assim que podia sair uma briguinha ali, foi quando as filhas de Jetro foram dar água para o rebanho, e aí os pastores da região chegou lá e começou a expulsar elas de lá, para elas não fazerem isso. Então, como ele era guerreiro, tal, já pegou a espada e querendo, né? Então, Moisés, o único momento que ele teve algo mais acalorado foi ali. Depois dali, querido, a Bíblia não fala mais nada a respeito disso. Então, ele não teve mais nada em Midian. Quais eram os desafios de Moisés, pastor Adriano? Correr atrás de ovelhinha, ajudar no parto das ovelhinhas, levar elas para pastarem, cuidar delas para elas não caírem no precipício. Ficou 40 anos em Midian fazendo isso. Até que um dia Deus aparece, como nós cantamos. A sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela atraiu Moisés. E começou a falar. E ali Deus disse assim, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e agora eu quero que você vá lá para poder libertá-los. Aí, meu amado, olha que coisa interessante. No capítulo 5, Deus fala para Moisés e para Arão procurar Faraó. E eles procuraram Faraó, e eles disseram assim para Faraó, assim diz o Senhor dos exércitos, deixa meu povo ir caminho de 3 dias para o deserto, para que, quem sabe, para que celebre uma festa para mim. Aí, meu amado, olha só que coisa interessante. No capítulo 5 ainda, Faraó ouviu isso. Olha o que Faraó fez. Ele olhou para o povo e falou, esse povo deve estar esse povo deve estar sem ter o que fazer. Só pode ser. Porque pensando de fazer uma festa no deserto, aí a atitude do Faraó, aumenta o trabalho deles, dificulta as coisas para eles. Todas as vezes, amado, hoje nós não falamos que ia ser uma festa. A
gente falou que ia celebrar a aliança. Mas a gente não falou que ia ser uma festa. Por que nós não falamos que ia ser uma festa? Porque mesmo sem falar que ia ter uma festa, Satanás ocupou um monte de gente para que não viesse. Então Satanás faz o quê? A primeira coisa que ele faz é, para impedir de ser um verdadeiro adorador, é te ocupar para que você não tenha tempo, ou para que você esteja muito cansado. Qualquer semelhança, meu querido, não é mera coincidência. Porque nós estamos vivendo numa geração, na minha geração, há uns 30 dias atrás, né? Não faz muito tempo não, semana que vem eu faço 41 anos, viu, queridos? Sábado que vem, 41, então já prepara aí. Na minha geração, se tinha uma coisa que não nos impedia de ir, era para uma festa, especialmente quando tinha comida. E quando falava que era a irmã Lenia que ia cozinhar, a gente chegava primeiro, porque aí a gente já ia lá fazer os nossos conchavos com ela, porque ela entregando ela aqui. Nada segurava, mas nós estamos vivendo um momento agora, querido. Fala que tem comida para você ver. Satanás cansa tanta pessoa que ela não tem ânimo para sair de casa. Aí tem uns que falam assim, vou participar de casa. Aí dorme. É a primeira coisa. Aí eu pergunto para você, você é verdadeiro adorador? Sabendo que Satanás faz isso? Eu só respondo para você, porque eu não sei, né? Eu não estou com você, eu estou com a minha esposa e com os meus filhos. Então eu não sei como que é você lá na tua casa. Então, você não é uma vítima desse demônio? Quando fala que é festa, rapaz, Satanás não quer ver ninguém feliz na presença de Deus. Amado, no retiro, começou o retiro, eu não estava conseguindo nem pisar no chão, nem andar direito, eu estava com uma dor aqui no quadril, mas aí começou as músicas, foi na sexta-noite, meu amado do céu, eu falei, Jesus, isso aqui não me segura não, e aí a gente pulou, queria morrer depois, mas que eu pulei, Aqui na igreja, já teve pessoas pegar e falar assim, pastor, você acha que precisa de tudo isso? Precisa, meu amado. Se você não puder pular por qualquer outro motivo, não pule, mas não deixe pular porque alguém está olhando e você fala, ai meu Deus, o que vai pensar de mim? Pule, dance, na presença de Deus, não estamos proibidos de fazer isso. Quem quer nos impedir de fazer isso é Satanás, que não quer nem que a gente venha para a igreja. Então ele olha, você vai, vou fazer uma festa, ele olha para a gente e fala assim, esse povo vai fazer festa, eles devem estar muito sem ter o que fazer. Então, peraí, deixa eu aumentar o trabalho deles. Aí ele começa a fazer um monte de coisa, para quê? Para que a pessoa trabalhe. O chefe dele liga para ele ir trabalhar numa hora que ele nunca chamou ele. Aí ele vai e trabalha, aí ele cansa. Ele vem até com a intenção, eu vou chegar, mas na hora que ele chega, ele cansa. Aí ele fala, eu até queria ir, mas eu não vou. Mas pastor, não está certo? Pô, pelo menos na minha Bíblia está escrito assim, que quem renova as nossas forças é quem?
Se você vir, você vai experimentar de um renovo que você nunca experimentou antes. Mas por que eu tenho que vir, pastor, para receber isso daí? Eu falei assim, porque nós andamos por fé e não por vista. A nossa fé precisa fazer a gente sair de casa. Então a primeira coisa, Êxodo 5, celebre uma festa. Satanás pega e aumenta o serviço do povo. Para tirar o tempo do povo e para fazer ele ficar bem cansado. Esse é o primeiro estágio, meu amado. Esse é o primeiro estágio. Se você não se achou um verdadeiro adorador no primeiro estágio, imagina nos que estão por vir agora. A tua aliança com o Senhor precisa vencer isso. Se ela existe, precisa vencer isso. Agora vai lá. No Êxodo, capítulo 25, ou melhor, 8. No capítulo 8 de Êxodo. Ali no 8:25, das vezes que Moisés e Arão chegou diante de Faraó para falar com ele, já mudou um pouco, já não era mais para fazer uma festa no deserto. É deixar ir o meu povo, caminho de 3 dias no deserto, para quê? Para me servir no deserto. Para servir o Senhor no deserto. Amém? Então, querido, a primeira característica aqui, olha, aquela que eu estava falando, nem era característica, tá? Porque se tu tem aliança, meu amado, esse tipo de coisa não pode te parar. Amém? Mas a primeira característica que Deus quer que você tenha é: Deus quer que, assim como Moisés, você seja um adorador consagrado. Consagrado. Adorador consagrado. O que é consagrado? É porque ora muito. Adorador consagrado é porque jejua muito. Adorador consagrado é porque chora na hora da música. Adorador consagrado é porque, sim, falou adorador consagrado, ele é separado do mundo. O adorador consagrado, ele é separado. Separado. E se ele é separado, ele não fica, meu Deus, o fulano de tal está cantando uma música gospel, ele se converteu, aleluia. Mas pega um cantor secular, aí ele pega o violão, faz um vídeo cantando. Deus de aliança, Deus. Aí está o crente lá, aleluia, glória a Deus, Pai. Aí compartilha com um monte de gente, o abençoado cantando. Mas não pode, pastor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só a proposta de Satanás aqui, a sugestão, né? Porque Satanás não trabalha, ele trabalha com sugestão. Olha a sugestão dele, conversando com Moisés, no verso 25, ele diz assim: então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ou adorai ao vosso Deus aonde? Nessa terra, ou seja, no Egito, no mundo. A sugestão de Satanás é: não, por quê? Olha lá, fulano de tal, está cantando música gospel. Aí ele, ai meu Deus, aleluia, glória a Deus. Querido, olha, você não sabe o tanto que eu detesto isso. Você quer me injuriar? Manda um vídeo de um cantor secular cantando uma música gospel. Eu te garanto que você não vai ouvir nenhum parabéns de mim. Você não vai ouvir nenhum glória a Deus. Mas vai ser de toma vergonha na sua cara para lá. Por quê, querido? Porque a sugestão de Satanás para Moisés, porque o que Deus estava falando, olha, deixa ir o meu povo caminho de 3 dias, é para sair do Egito, é para sair daqui, é para sair do mundo, porque vocês não têm nada com essa terra. Você é inimigo do mundo, você é inimigo do mundo. Então, se você é inimigo do mundo, ainda que o mundo levante a mão para o céu e diga glória a Deus, aleluia, continua sendo teu inimigo.
Se quem está no mundo canta música gospel, querido, não é para você bater palma para ele, porque ele continua sendo inimigo de Deus. E se você bate palma, você é inimigo de Deus também. E Moisés, aqui no verso 26, ele diz assim: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejariam eles? Satanás quer que você pense assim. Para quê? Porque quando você compartilha o vídeo de um cantor secular cantando uma música gospel, ele tenha argumento contra você para poder te apedrejar. Aí começa a apedrejar e você vai começar a reclamar. E se reclamasse sozinho em casa e enchesse a paciência só dos seus, maravilha. Mas você vai me ligar e vai falar: Senhor, pastor, me ajuda. Ora por mim. E é simples. É só ser um adorador consagrado. É entender que o mundo é teu inimigo. É entender que você é inimigo do mundo. Que não tem como alguém que está no mundo adorar a Deus. Por isso que Moisés está falando, não tem como a gente adorar aqui. Vocês são nossos inimigos, nós não vamos adorar aqui. Deus está mandando eu sair, Deus quer separação. Por isso que Ele nos chama de povo santo. É por isso que Ele chamou essa igreja de geração eleita. Porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dele diz assim: para nós, não, para todos aqueles que têm aliança com Ele. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Aí fala, o povo adquirido, algumas versões diz, o povo exclusivo de Deus. Para anunciar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que não tem como. Não tem como, querido. Aquele que está lá fora fazendo um monte de coisa errada, sair falando Jesus salva, porque ninguém vai acreditar. Não tem como isso. Deus quer que você faça. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus quer que você seja um adorador consagrado. Fala assim: Deus quer que você dê as boas notícias, sendo um adorador consagrado. Amém? Essa era a qualidade de Moisés. Satanás chega para ele e fala: não precisa sair daqui, tem que adorar aqui mesmo. Adora aqui mesmo. Adora aqui mesmo. Não, eu não vou impedir vocês. Adora aqui. Não, nós não podemos fazer isso. O problema é que tem alguns crentes que assim, ele acha que ele tem que adorar em qualquer lugar. Ele não é separado. Para mim, o crente que compartilha um vídeo de um cantor secular tocando uma música gospel é a maneira como ele está tentando justificar que ele ouve as outras. Que as outras é. Então Moisés era adorador consagrado. Consagrado é separado. Ai, pastor, fazer um vídeo. Aí ele faz um vídeo lindo da vida dele. Aí ele coloca a música adorador consagrado. Adorador consagrado. Não, você não tem nada do mundo em você. Amado, eu compartilho direto com você, falo isso direto, ultimamente tenho falado muito. Quando eu comecei a estudar, eu estava falando com o Ian esses dias, eu comecei a estudar, eu entrei, antes não tinha esse negócio de maternal, era prézinho ou primeira série, né? E o prézinho era opcional. Aí eu comecei já na primeira série. Aí tinha uma menina uma moça que meu pai pediu para ela levar a gente, cuidar da gente, né? A gente tudo da roça, para não se perder na cidade. Aí mandou cuidar da gente e tal. Aí ela já estudava há muito tempo. Só que quando a gente foi dirigido às nossas salas, eu fui para primeira série na época, e ela também.
Aí eu falei, mas por quê? É porque eu já estou no 4º ano da primeira série. Aquilo ali mexeu comigo. Cara, você ter dificuldade de aprender é uma coisa. Agora você começar a estudar. E não, porque, cara, sabe por que ela reprovava? Porque ela bagunçava. E ela fazia tudo ao contrário porque ela queria. Eu falei assim, não. Eu não estou aqui para perder o meu tempo. E eu comecei a estudar. E no 3º bimestre, minhas notas estavam. Mas por que eu fazia isso? Porque eu pensei assim, cara, por que eu vou estudar um ano inteiro e depois chegar aqui e descobrir que eu vou ter que fazer tudo de novo? Tudo de novo? Não. Quando eu me converti, muitas pessoas saíram, se desviaram da igreja. Se desviaram dos caminhos do Senhor. Sabe o que eu olhava? Eu falei, meu Deus, se eu sair também, quando eu voltar, eu vou ter que começar de novo. Então, não deixa eu ficar aqui. Não posso, não estou aqui para perder o meu tempo. Eu preciso ser consagrado. Aí as pessoas falavam assim, vamos, ninguém está vendo. Eu falei, não, se eu quisesse fazer coisa errada, eu ficava lá fora. Aí eu fazia, não tinha que dar satisfação para ninguém. Mas agora que eu estou aqui, eu tenho que andar direito. Eu tenho que agradar o coração do meu Deus, através da sua palavra, tenho que viver essa palavra. E é isso que é ser um adorador consagrado. Amém ou não amém? Lá no capítulo 8, 3 versículos à frente, no verso 28, Moisés era um adorador, ou melhor, Moisés era adorador exclusivo de Deus, era só de Deus. Por quê? Porque Satanás chega para ele no verso 28 e diz assim: então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Nossa, que lindo. Que lindo, que maravilhoso. Mas Moisés, se lá no verso 29, eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que este enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés e orou ao Senhor, e fez o Senhor, conforme a palavra de Moisés, os enxames de moscas se retiraram de Faraó, do seu servo, do seu povo, não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Por que o coração de Faraó se endureceu aqui? Porque Deus não permitiu. Ou você sai, ou você não sai. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus, amado. Ou você é adorador exclusivo de Deus, ou você não é. Deus não te quer na igreja, Deus não quer que você seja um crente girafa. Né? O corpo está aqui, mas a cabeça, ninguém sabe por onde anda. Deus quer que você esteja aqui. Aqui. A Aline pregou na quinta-feira que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Completo. Lá em Tiago 3,11, Tiago diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Canta, Deus de aliança, Deus. Mas aí em casa, aí está cantando outras coisas. Vai compartilhar uma foto no Facebook. Tanta música de crente. E ele coloca o hit do carnaval. Tem nada a ver, pastor.
E os flashbacks? Tem umas músicas da minha época, ou até um pouco antes, na hora que eu ouço, é como se algo entrasse aqui, trouxesse gelo. Não é algo ruim não, é algo gostoso. Que dá vontade de separar e viajar naquilo. Daqui, Satanás, vai enganar outro. Não. Mas ele não é adorador exclusivo. Ele divide. Ele acha que não tem nada a ver. É um versículo que existe na Bíblia dele que não tem na minha. Anônimos 1, versículo único. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem, querido. Tem a ver sim. Tem a ver. Eu estou fazendo uns estudos aí e tenho falado com o pessoal do louvor. Eu falei, olha, eu compartilhei esse dia uma palavra com eles. Falei, olha, nós vamos ter que fazer isso. Nós vamos ter que compor os nossos louvores. Porque não dá para confiar nos louvores que a gente está ouvindo lá fora. A gente não sabe de onde vem, quem que fez e para quem foi feito. Mas fala de Deus. Mas não foi feito para Deus. Mas dá para adorar. Mas não foi um adorador que compôs. E eu estou orando por isso, meu amado. Eu estou orando. Eu estou orando porque Deus não está falando que vai levantar uma nova geração de adoradores. Adoradores verdadeiros vai ter que subir aqui para poder adorar o Senhor. Tem músicas aí, meu amado. E esses dias eu estava vendo um negócio ali, eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso é verdade. Tá assim de canal no YouTube, de youtuber que está fazendo o quê agora? Ele está descobrindo as músicas evangélicas que são versões, ou como é que fala? Plágio de músicas do mundo. E que tocam dentro da igreja. Aí você fala assim, não, eu não acredito. Eu falo assim, querido, eu estou assustado porque as pessoas que eu vi que estão fazendo isso, meu amado, são as que a gente mais olha para elas e fala, meu Deus, é de Deus esse fulano. Mas ele está fazendo, pegando as músicas do mundo para fazer música de adoração. Querida, a fonte do Senhor é inesgotável. É inesgotável, é só buscar ao Senhor, é só buscar a Deus. E Ele vai fazer, a palavra de Deus diz, né? Ele falando para aquela mulher lá, da água que eu te der, você não vai sentir mais sede. Mas o que vai acontecer com ela? O quê? Do seu interior vai jorrar o quê? Rios de água viva. É isso que o Senhor quer. Não quer a gente copiando o mundo, quer que a gente cave a fonte, busque a fonte. Mas é mais fácil. Ô pastor, não tem nada a ver. Um pé na igreja, um pé no mundo. Seu nome é Raimundo? Crente Raimundo, não. Todo o respeito aos Raimundos. Mas um pé na igreja, outro no mundo, não pode. Você ser adorador exclusivo de Deus. Eu só canto louvor ao meu Deus. Eu só adoro ao meu Deus. Eu só adoro. Nada de ficar, não, eu vou só relembrar um pouquinho. Nada disso, amado. Se agora é de Deus, é tão maravilhoso, é tão gostoso o que Ele tem para nós, por que eu vou dividir com outros? Para a gente poder acelerar um pouco mais. Êxodo 10, versículo 8 e 11. 8 a 11 diz assim. Oh, Jesus. 8 a 11 diz, então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhe, ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com os meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Verso 10, então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixei ir, a vós e a vossos filhos, olhai que
que há mal diante da vossa face. É o verso 11. Não será assim. Andai agora vós, varão, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. Olha a sugestão do diabo agora. Primeiro, adora aqui mesmo. No mundo você não precisa sair do mundo. Você pode continuar vivendo a vida desgraçada do jeito que está vivendo. Comendo comida de porcos do jeito que está vivendo. Precisa. É a sugestão de Satanás. A segunda sugestão que ele dá é, olha, pode ir, mas só não vai longe, ou seja, coloca um pé lá na igreja e fica com o outro aqui. Mantém um pecadinho de estimação aqui. E agora, olha o que ele está dizendo. Pode ir somente os homens, mas as vossas mulheres e os vossos filhos, não vai. Terceira característica de Moisés, ele entendia e valorizava a adoração que é dada ao Senhor como família. Como família. Porque essa é a terceira sugestão. Pode ir os homens. Vocês podem adorar só os homens. Vai lá, caminho de 3 dias, adore só os homens. A mulher de vocês pode ficar, os filhos de vocês podem ficar. Mas Moisés chegou e falou assim, não. Se não for, nós e as nossas mulheres, toda a família juntos, nós não vemos. Não é isso que o Senhor está mandando. Querido, e é essa a área onde os cristãos têm mais pecado. Por quê? Porque não valoriza a família. Não valoriza a família. No meu canal do YouTube eu tenho compartilhado umas palavras, as 2 últimas têm a ver com altar do imediato. Altar do imediato é tudo aquilo que você pega. Você pega o que é eterno e troca por algo que é passageiro. Esaú pegou a promessa da bênção, que era de Abraão, que ia passar a ser dele, e vendeu a troco de um prato de comida para o seu irmão. Ou seja, ele sacrificou no altar do imediato. O marido e a mulher recebem de Deus a bênção do Senhor para que eles formem uma família, o projeto mais nobre de Deus. Mas aí o cabeçudo se engraça com a sua colega de trabalho. E ele pega o que é perfeito que Deus fez, que é a sua família. E ele vai lá e sacrifica no altar do imediato. Por alguns momentos de prazer, ele desgraça a vida dele e a sua família. E ela também. E os pais, que com um filho de 5 anos chega, filho, você quer ir para a igreja hoje? E aqueles pais, hoje nós não vamos na igreja porque meu filho não quer ir para a igreja. Então eu vou ficar cuidando dele. Moisés, meu querido, Satanás sugeriu para ele, olha, não vai os homens. Olha, não, de jeito nenhum, minha mulher não fica, meus filhos não ficam aqui. Meus filhos vão estar comigo, diante de Deus, adorando ao Senhor. Vai buscar ao Senhor. Eu preciso ensinar para ele o caminho da igreja. Porque se tu não ensinar o caminho da igreja, pode ter certeza, vai ter alguém que vai ensinar o caminho do bar. Do traficante. E depois tu vai ter que aprender um caminho que tu nunca, que nenhum pai quer fazer. O caminho de visitar o filho na prisão. O verdadeiro adorador que Deus está procurando é aquele que está preocupado com a sua família. Ele está preocupado com o seu cônjuge. Mulher, ele quer que você cuide do teu marido. O teu marido precisa sentir prazer em adorar o Senhor. E você tem que ser um dos motivos da adoração dele. Ele tem que ir para os pés do Senhor e falar, meu Senhor, o que eu fiz para receber uma mulher tão maravilhosa como essa?
Mas aí, queridão, a tua esposa, você também precisa ser o motivo da adoração da tua esposa. Você tem que cuidar dela. Você tem que cuidar dela. Mas o problema de hoje é que a maioria dos adoradores da igreja não veste calça. Os adoradores são a maioria, é mulher. Por quê? Porque é a mulher que ora, a mulher é que jejua, a mulher é que lê a Bíblia, a mulher é que serve, a mulher é que vai para a igreja. Se o filho sabe alguma coisa da Bíblia, é a mulher que... Por quê? Porque o homem acha que já fez demais. E Deus está dizendo para você que você precisa ter essa qualidade. Se você quer ser achado o verdadeiro adorador, você precisa ter essa qualidade. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Olha como é duro isso aqui. E eu sinceramente, varões amados, eu gostaria que você não saísse daqui ofendido com isso. Ouça a palavra de Deus e decida no teu coração: eu não tenho essa qualidade, mas eu vou adquirir essa qualidade. Sai daqui decidido, porque se você ouve a palavra de Deus e sai daqui, eu não vou fazer isso porque eu não concordo, está perdendo seu tempo. E a última qualidade de Moisés, do verdadeiro adorador que estava em Moisés, capítulo 10, versículo 24, diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Fica o quê? Ovelhas, as vossas vacas, pode levar as crianças, pode levar as suas esposas, pode ir a família inteira, vai caminho de 3 dias, pode ir todo mundo, mas deixa o quê? Os vossos rebanhos aqui. Só que olha que coisa interessante, amado. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios de holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor. Você sabe o que Moisés está dizendo aqui? Por que ele está se posicionando contra? Não, pastor, olha, falava isso muito na pandemia, né? A economia a gente vê depois. Não era assim que falava? Moisés poderia pegar e falar assim: gente, ele já nos deixou ir, a economia a gente vê depois. Ó, os bois, as vacas vai ficar aí para ele, mas a gente vê depois isso. Mas olha o que Moisés disse: não, nenhuma unha vai ficar aqui, vamos levar tudo. Por que nós vamos levar tudo? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, assim, por que vai levar tudo? Olha o que Moisés respondeu, falou assim: porque é com isso que nós vamos servir ao Senhor. Você sabe o que significa, querido? Eu já vou terminar. Você sabe o que Moisés está dizendo aqui? O que Satanás está dizendo? Me adora. Só assim. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela dia me atraiu. Satanás está falando: já está bom, é só isso. Você já foi na igreja, olha, você já estava lá, você já marcou presença.
A mesma coisa de Davi na ira de Araúna. Foi lá para sacrificar o Senhor. Chega Araúna e diz assim: meu rei, o que tu faz aqui? Eu vim aqui para sacrificar o Senhor. Aí eu vim aqui comprar essa eira para mim poder sacrifício. Não, eu te dou a eira. E também te dou os meus bois. E pega os carros de boi que eles estão puxando, e se quebrar para fazer a lenha, o Senhor pode oferecer eles sacrifício ao Senhor. Qualquer crente de hoje em dia, sabe o que ele faria? Levantar a mão para o céu e, oh Jesus, glória a Deus, o Senhor proveu, meu Deus. Mas Davi falou assim: eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada, nada. O que Moisés está dizendo aqui, eu falo assim: olha, a gente canta muito bem, nós temos uma equipe de louvor maravilhosa, mas nós não vamos só oferecer isso para o nosso Deus. Então não vai ficar único, não vai ficar nada, o nosso rebanho não vai ficar aqui, porque esse rebanho nós vamos usar para adorar ao Senhor, em espírito ou em verdade? Em espírito ou em verdade, querido? E aí? Em espírito você já adorou o Senhor hoje. Você já cantou. Você já até chorou. Você já sentiu algo maravilhoso dentro de você, assim, meu Deus, você não... a gente não consegue explicar. Sim ou não? Maravilhoso. Mas e em verdade? É o que Moisés está dizendo. Provérbios, abre aí, Provérbios 3, 9. Se isso aqui fosse dado direto para Moisés, sabe o que estava escrito aqui? Honra ao Senhor com os teus rebanhos e com as primícias de tudo que eu te dei. Aí, amado, tem pessoas que falam: adora em espírito. Ele vence, ele tem todas as outras qualidades, mas quando chega nessa, ele acha que não precisa. Ele acha que o que é dele, e que Deus deu para ele porque ele é lindo e maravilhoso. Não, tudo que nós temos, o Senhor nos deu para que a gente possa glorificar e exaltar o nome dele. Faz parte da nossa adoração. O que ele nos deu faz parte da nossa adoração. O que ele nos deu faz parte da nossa adoração. O que ele nos deu faz parte da nossa adoração. O que ele nos deu é a nossa adoração em verdade. Por isso que ele fala assim: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Tem gente que chora no louvor, meu filho, mas chora mais quando ele vai ter que trazer uma oferta. Moisés não era adorador somente de lábios. Ele era adorador em espírito e em verdade. O que caracteriza a nossa aliança, o que fortalece, o que firma a nossa aliança com o Senhor, não é de Deus conosco, tá? Porque Deus faz conosco, Deus abençoa, mesmo a gente não sendo merecedor. Mas o que firma a nossa aliança com Deus são essas características. Primeiro, ser um adorador consagrado, ser um adorador exclusivo de Deus, valorizar a adoração em família. Adoração em família. Teus filhos precisam adorar a Deus, tua esposa precisa adorar a Deus, teu marido precisa adorar a Deus. Vocês precisam adorar a Deus como família. E ser um adorador em espírito e em verdade, não ser um adorador somente de lábios. Essas são as características de um verdadeiro adorador, de um homem ou de uma mulher que tem uma aliança
firmada com o Senhor. É por esses que Deus tem falado: eu é que pelejarei por vós. Amém? Eu quero que você fique de pé, meu amado, no nome de Jesus. Por quê?